Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para conversar com o professor Luiz Lucchesi, candidato aí à presidência do Confea, engenheiro agrônomo aqui da nossa associação, dos engenheiros agrônomos do Paraná, Curitiba. E convidamos aí, professor, para falar um pouco para a gente sobre as suas propostas, sobre essa sua caminhada aí em prol da agronomia e da engenharia, das geociências, que também já foi aí, participou como conselheiro aí no Confea, então não foi só pela agronomia que o professor esteve trabalhando, e sim para todas as engenharias, agronomia e geociências aí junto ao Confea. Então, vou começar aqui, o professor quer se apresentar primeiro, e depois a gente faz as perguntas, pode ser? Pode ser. Então, com a palavra, professor. Então, rapidamente, muito obrigado pela oportunidade. Estamos num processo eleitoral para eleger os dirigentes do sistema Confea, CREA e Mútua, com destaque para o Confea, cuja sede está em Brasília, e para os demais 27 CREAs, dos quais destacamos aqui o do nosso estado do Paraná. O Confea, com sede em Brasília, ele é constituído, o conselho, por 18 conselheiros federais e um presidente. Então, nesta oportunidade, a cada 3 anos, não é, há a renovação, inclusive da presidência, para a qual estou me candidatando amanhã, eleições para o triênio 2027-2029. Sou engenheiro agrônomo, sou professor da Universidade Federal do Paraná, do curso de agronomia, e nessa minha trajetória de 40 anos, na iniciativa privada, no governo e no terceiro setor, tive o privilégio de atuar no CREA Paraná como conselheiro, representando sempre a Universidade Federal do Paraná, não obstante eu ter acumulado em alguns momentos a presidência da nossa entidade de engenheiros agrônomos, tanto regional quanto estadual. E depois, mais recentemente, de 2019 a 2024, atuei como um dos 18 conselheiros federais representando as instituições de ensino superior do Grupo Agronomia, por 2 mandatos, como eu disse. Então, adquiri uma experiência que me levou a dar essa contribuição, colocar o meu nome à disposição dos colegas para, com esta experiência e com esse trânsito nacional, conseguirmos promover aprimoramentos no nosso sistema. Então, tem muita coisa para falar, o sistema é bem complexo, o Confea é muito complexo, interessante também, mas eu deixo para as perguntas, as dúvidas que surgirem nesse público seleto aí que está presente hoje. Muito obrigado. Então, vamos lá. Obrigada, professor. Vamos fazer essa primeira pergunta, que acho que já traz um panorama bem mais abrangente aí. Quais são as principais propostas da sua candidatura e quais problemas mais urgentes do sistema pretende resolver? Então, eu tenho um plano de trabalho registrado, por ocasião da nossa candidatura. Um dos quesitos é o registro do plano de trabalho e do currículo. Tem um limite de páginas, tá? E ali nós colocamos, num resumo, tudo o que pensamos e propomos para o nosso sistema. E eu dividi essa proposta em 4, que eu chamo eixos estratégicos de atuação. Então, dentro desses eixos, há uma série de desdobramentos. Eu tenho, inclusive, uma apresentação aqui que está engatilhada, eventualmente alguma figura que pode ilustrar. Então, quais são esses eixos? Protagonismo geopolítico e agenda climática. Temos uma complexidade global em que o Brasil, por ser um grande produtor, um grande território, eu chamo de Brasil continental, de serviços e produtos, tem sofrido retaliação por competidores em diversos mercados. Então, esse protagonismo está, em grande parte, nas mãos da engenharia para ser equacionado, né? Inclusive, esses acordos internacionais, temos aí várias soluções. O outro eixo que baseia essa minha proposta é no aprimoramento da educação e da inserção profissional. Vemos que os males do país, em grande parte, estão ligados
a deficiência na educação primária, do secundário, e, no final, esse diamante que precisa ser polido no ensino superior, ele não tem, muitas vezes, a capacidade de brilhar como devia. Então, é importante que nós trabalhemos como conselho, junto aos diversos canais possíveis para o aprimoramento de toda a educação, principalmente, obviamente, da educação superior, da engenharia, da agronomia e das geociências. Fortalecimento institucional e valorização das entidades é um outro eixo que suporta nosso plano de trabalho, porque o sistema, e aí na foto atrás, que está no meu back wall, é o prédio do Confe, o sistema ele é constituído por representantes, por atores que advêm das entidades de classe, das diferentes profissões que são abrigadas no nosso sistema, e das instituições de ensino. Então, é fundamental o fortalecimento institucional das entidades, que é onde o cidadão, o engenheiro e os mais de 300 títulos profissionais leva, né, sedimenta os seus anseios na forma de propostas e de expectativa de ações, de aprimoramento do arcabouço legal, para que a sua profissão e os nossos serviços, principalmente para a sociedade, possam ser realizados de maneira adequada. Então, o terceiro eixo. E o quarto eixo são eventos catalisadores de propostas e ações. Então, nós temos um orçamento significativo, muitos dizem que é o maior conselho do Brasil, temos muitos recursos físicos, financeiros, estruturais, e realizamos eventos grandiosos, que acredito precisam ser aprimorados no intuito de sedimentar posicionamentos que devem ser levados principalmente ao governo brasileiro e ao exterior, no sentido de valorizar o nosso país e a nossa capacidade de gerar bens e serviços para todo o globo. Uma das questões mais graves do nosso sistema, nós temos questões de fim e de meio, né? Está na educação, que é a proliferação de cursos. Então, na questão da qualidade, nós temos um problema grave, onde o que eu chamo de simples diplomação tem ocorrido de maneira generalizada em todo o território brasileiro, com maior número em alguns estados mais populosos, né? E eu chamo de simples diplomação, e o mais grave disso que não apenas a oferta de cursos mais amplos, como algumas engenharias tradicionais, mas cursos específicos que advêm eu chamo de pulverização de títulos profissionais. Então, pulverização de cursos e de títulos, proliferação e pulverização. Então, um estreitamento com diplomas com uma competência muito pequena, muito imprópria para os seus egressos. Então, um dos focos nossos, e eu trabalhei durante 6 anos nisso também, como estratégia, não é, criar, eu não digo barreiras, mas desafios a serem galgados para que esta valorização seja agregada ao título dos egressos, por meio, por exemplo, de selos de acreditação. Isso já está ocorrendo mais recentemente na agronomia, com a liderança da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, caiu muito bem frente aos cursos distribuídos no Brasil, a busca desse selo. A certificação do profissional também cresceu bastante, e deixamos um projeto pronto, está em operação, onde uma entidade certificadora aceita a inscrição voluntária de quem queira ter esse adendo à sua carreira, está crescendo. Então, tenho interesse de investir nessa questão e trabalhar, né, estudar medidas de talvez, e aí depende muito do público que nós representamos, tratarmos do exame de ordem, né? Isso já é um assunto
que tem recorridamente aparecido, mas não há um projeto, né? Há um clamor sobre a promoção do exame de ordem, mas nós precisamos estabelecer como, quando, com o que, para quem, né? Como operacionalizar isso num ambiente em que detemos mais de 1 milhão de profissionais, como já disse, mais de 300 títulos. Também outra questão grave que pretendemos atuar, e aí entra no objetivo, na missão do CONFEA, é o combate à exacerbação de atribuições promovidas por leigos inclusive formados, diplomados em outras áreas, que trazem para si a prerrogativa equivocada de poder atuar em áreas em que a competência está nos cursos da engenharia, da agronomia e das geociências. Então, esse é um problema, inclusive, que tem sido promulgado por outros conselhos. Então, nossa ideia é demonstrar essa ilegalidade. O fizemos no passado, durante a nossa gestão, mas foi insuficiente, né? Demonstrar isso, inclusive para os órgãos de controle do Legislativo, como o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, buscando que a legislação seja cumprida nessas autarquias também, esses são outros conselhos, e possamos, inclusive, autuar e judicializar, explicar para o judiciário o porquê, né, do risco à sociedade de permitir que, em questões de alta complexidade e de risco para a estabilidade econômica, social e física mesmo dos brasileiros, deve ser de responsabilidade dos nossos profissionais, daqueles que tenham a verdadeira competência. Então, essa pergunta aí de problemas urgentes passaria por esses temas, e é fundamental que nós tenhamos mais protagonismo interagindo com outros órgãos estaduais, federais, municipais, dos 3 poderes do Ministério Público para a resolução. Não sei se respondi a pergunta, mas, ou se há alguma coisa específica aí que a gente possa também atender. Respondeu sim, professor. Aí, com tudo isso, já vi que a sua proposta, a sua candidatura, ela se diferencia muito das demais. Mas a gente colocou a pergunta que eu vou fazer para o professor, que fica no seu entendimento. Esses dias até o professor participou de uma mesa em que tinha os outros profissionais lá também apresentando suas candidaturas. E nesse momento é como se a gente estivesse contratando o professor para ser o nosso representante perante aí a toda a sociedade e perante toda a categoria de engenheiros, da pessoal da agronomia e das geociências. Então, numa entrevista, né, professor, de emprego, a gente geralmente pergunta o que a sua proposta se diferencia das demais, e por que a gente deve confiar aí no seu trabalho à frente do CONFEA. Eu acho uma pergunta bem pertinente, bem interessante. E o que eu me diferencio, né, dos demais? Primeiro, porque sou uma pessoa completamente diferente da dos demais. Então, uma pessoa diferente, com uma formação diferente, uma história de vida diferente, e, portanto, com outros projetos, com outras ideias, né? E aí eu destaco um pouco da minha biografia, da minha história e do legado que eu deixei por onde passei, né? Como engenheiro agrônomo, inicialmente muito jovem, atuando na Secretaria de Estado da Agricultura do Paraná, na fiscalização de insumos, principalmente do setor de sementes, de defensivos agrícolas, de vigilância fitossanitária. Depois, na iniciativa privada, como consultor em vários projetos grandes, né, que trouxeram aí muita bagagem para muita experiência, né? E principalmente na universidade, onde atuei em várias áreas, né, com base na minha formação, a minha formação de pós-graduação, com especializações
na área de irrigação e drenagem pela Universidade de Pelotas, na área de sementes pela Universidade de Pelotas, de irrigação e drenagem pela Universidade de Londrina, temos pessoas de Londrina aqui, e depois o mestrado pela Universidade Federal do Paraná também, a minha graduação foi na Federal, onde eu tive a oportunidade de trabalhar na mineração, com a recuperação de áreas drasticamente degradadas e levar essa visão para os problemas de maior degradação que advém do uso inadequado do solo. Depois, no doutorado nos Estados Unidos, trabalhei também nessa linha com a logística reversa de resíduos de origem rural, urbana e industrial, que me levou a conhecer profundamente a questão do saneamento. E sendo professor, né, atuando no CREA, no CONFEA e também na entidade de classe, sempre com o objetivo de melhorar o nosso curso de agronomia aqui na Universidade Federal e depois outros cursos do Paraná e do Brasil, que também atuei na Confederação dos Engenheiros do Brasil, acabei, por conta desse trabalho, sendo convidado a atuar no IBAMA, no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, aonde vi que o papel do CREA, do CONFEA, é fundamental na fiscalização do exercício profissional nos cargos e funções do setor público, do Estado. Vi muitos problemas. Então, essa minha forma de ser, né, sempre agindo dentro da legislação, de maneira assertiva, a minha formação, ela me permitiu gerar essa proposta, né, onde eu busco, no meu plano de trabalho, quer dizer, proponho que o CONFEA, para alcançar a sua missão, interaja com os diferentes setores da economia aonde nós atuamos, estes mais de 300 títulos profissionais. Então, seja na mineração, como eu já citei ali, seja na construção da infraestrutura do Brasil, na urbanização, na construção de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, sempre com o objetivo de levar e trazer a sociedade, né, as pessoas, mas principalmente amparar a nossa economia, que tem como base principal os produtos primários da mineração, como o minério de ferro, agora destaca-se o petróleo, e os do agronegócio, fibras, energia, né, e alimentos, e que são uma base para a indústria. Nós teremos que, como CONFEA, juntamente com os dirigentes, temos aí o nosso secretário presente aqui, o Natalino, buscar apoiar esses setores por meio do exercício profissional, da nossa formação, das nossas ideias, dos nossos projetos e propostas, que podem e devem ser encampados pelos nossas entidades de classe, unidas às universidades, né? Encomendando pesquisas à universidade, adotando pesquisas da universidade pela iniciativa privada, enfim, usando dessa inovação para avançar. Então, o meu plano de trabalho, tá, está nessa linha. Tá? O que diferencia e por que confiar no nosso trabalho? Né? Porque o plano de trabalho, quer dizer, a minha história está aí para atestar alguma dúvida que haja, e o plano de trabalho é baseado em dados e na racionalidade, e também atendendo o arcabouço legal brasileiro. Quer dizer, nós temos que construir uma proposta com base firme, não dá para ser em algo não factível. Quer dizer, nós temos uma formação, nós temos um conhecimento, nós temos problemas setoriais diversos que o Brasil precisa, nas diversas regiões do Brasil, norte, sul, leste, oeste, nordeste, centro-oeste, e temos a vontade, né? A vontade, a altivez, o orgulho da nossa profissão, do nosso sistema, das nossas entidades, das nossas universidades, e estamos aí nos submetendo, colocando o nosso nome à disposição para tal. Professor, é um orgulho para nós ouvir as suas palavras com tanta dedicação para a categoria, para as profissões, não só para a agronomia, mas para todas as engenharias aí. Então, sabemos que o professor vem trabalhando há muitos anos aí, já com essa dedicação
para auxiliar no desenvolvimento aí das categorias que envolvem o sistema Confea-CREA. Suzane, pode só falar. Complementando, eu acho que o nosso sistema tem pessoas fantásticas, né? Autoridades, pessoas inteligentíssimas, preparadíssimas. Então, tem sido um prazer conhecer esse potencial e propor alguma estratégia de, como numa orquestra, tentar fazer com que todos toquem uma música que seja inteligível, que traga, né, resultado. Então, e nesse resultado, o tripé da minha candidatura, dentro dessa linha da pergunta que fizeste, não pode deixar de passar pela educação, mas principalmente pelo protagonismo. Eu vejo que o protagonismo hoje do nosso sistema é insuficiente para atender ao que se espera. O público espera muito mais da engenharia, né? Não apenas na questão técnica, mas também no posicionamento da autoridade técnica em pró do aprimoramento da estrutura e do bem-estar do país, né? É preciso muito mais protagonismo. Dentro da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, Curitiba, nós temos como um dos nossos valores, né, um dos nossos negócios, né, a valorização profissional, né? Essa é a nossa atuação dentro da associação. Então, nesse sentido, a gente elaborou aqui algumas linhas para que a gente pudesse trazer para quem está nos assistindo, né, um norte para que a gente pudesse justamente abraçar todas essas linhas de trabalho, né? Então, dentro desse raciocínio, como que o professor pretende fortalecer a valorização profissional e ampliar as oportunidades para engenheiros, geocientistas e demais profissionais registrados no sistema, se eleito? Então, no Brasil, sob a nossa Constituição Federal, sob o nosso arcabouço legal, sob a Lei 5.194, de 1966, e sobre os decretos que criaram as nossas profissões, ainda em 1933, em pleno vigor, o decreto 23.196, e o decreto 23.569, que criaram as profissões, respectivamente, de engenheiro agrônomo e depois de engenheiro civil, né? Esse arcabouço, essa estrutura, o poder que essa estrutura confere aos pares organizados no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Brasil para que execute a fiscalização, ele já né, uma grande ação de fortalecimento. Nós temos que dar a contrapartida a esse instrumento, tá? Então, nós temos o que é que o CONFEA, que é o órgão máximo no Brasil da fiscalização do exercício profissional da engenharia, da agronomia e das ciências, pode fazer. Ele pode liderar melhor, articular melhor esse poder fiscalizatório dentro e fora do sistema, tá? Então, nessa fiscalização, e eu enfatizo muito a fiscalização dos órgãos de Estado, né? Onde se exige para a realização de serviços, a supervisão, nós temos uma série de atividades, inclusive previstas na nossa resolução 218 de 73, várias atividades, elas precisam ser exercidas porque tem a formação, a competência e daí, portanto, atribuições para tal. Então, não é possível que, principalmente o Estado agora, não apenas a iniciativa privada, até por uma estratégia econômica, contrate serviços por os chamados analistas, especialistas, e não mais engenheiros. Então, essa fiscalização, que tem que trazer resultado econômico para quem a contrata, tem que trazer segurança, tem que trazer perspectiva de desenvolvimento para, por exemplo, as entidades de Estado, ela tem que ser realizada por pessoas consequentes, responsáveis e com autoridade
para fazer com que as coisas aconteçam. Então, assim, como é que eu pretendo, na nossa administração, valorizar? Fazendo com que a missão do CONFEA seja efetivamente cumprida. Do CONFEA, que eu digo, do sistema CONFEA-CREA, onde a multa tem um outro papel, mas a fiscalização, ela deve ser exercida. Então, não é possível nós substituirmos a contratação de nossos profissionais da engenharia, da agronomia e das ciências por esses leigos, não é? Eu vou dar um exemplo que eu vivi, não é? Como ordenador, né, de várias questões, que é o caso do ambiente, não é? Então, dentro da área ambiental, todo tipo de pessoas opina sobre questões que necessitam, sob a lei brasileira, de licença para operação, licença para instalação, licença prévia. Então, é um achismo, é uma percepção, e não há uma autoridade. Então, são profissionais que detêm ali um conhecimento administrativo, detêm um conhecimento legal, né? Detêm um conhecimento de alguns aspectos técnicos da vida, tá? Mas não da necessidade de atenderem bens e serviços à população. Então, não é possível que essas pessoas continuem a emitir pareceres que são exclusivamente de competência, a não ser que haja formação de outra profissão com aquela capacidade, em áreas da engenharia, né? Na construção de uma estrada, na construção de um aeroporto, na exploração do pré-sal, né? Na exploração da silvicultura em grandes áreas de reserva, na locação, né, de cidades, de vilas. Então, se permite coisas que não têm sustentabilidade técnica, né? E, obviamente, que da técnica advirão problemas econômicos e os sociais. Vou dar outro exemplo na área ambiental, a concessão ou fechar os olhos para a expansão desordenada de cidades. Então, são desastres anunciados que ocorrerão. Desastres anunciados em vários estados. Eu sou do Paraná, aqui, graças a Deus, menos problemático, mas em vários estados do Sul, Leste, Nordeste, Norte, né? Seja por enchente, seja por deslizamento, todo tipo de... Né? E as barreiras não tarifárias contra nossos produtos, nossos serviços. Quer dizer, nós, muitas vezes, ao não ouvir a engenharia, e aí eu estou falando do engenheiro agrônomo, estou falando do engenheiro eletricista, estou falando do geólogo, do geógrafo, do meteorologista, etc., né? Você acaba gerando regras que você mesmo não pode cumprir. E o competidor, né, nos aponta, fala, olha, o pessoal está comercializando aí no nosso quintal e não cumpre nem a própria lei que promulga. Então, onde é que está o Conselho Federal nisso? Né? Claro, nós temos mais de 400 projetos de lei em tramitação no Congresso, vários projetos de lei em tramitação nas Assembleias Legislativas, mas nós temos que melhorar isso. E incrementar a comunicação. Uma crítica e uma autocrítica que faço, não consegui me comunicar a contento com o nosso público. Nós gastamos muito dinheiro no sistema CONFEA-CREA, temos recursos, mas não temos comunicado adequadamente. E comunicar é explicar e ser entendido, né, para alcançar a missão do CONFEA e o desenvolvimento setorial. Então, precisamos promover essa ampliação, né, da comunicação e a interação também para fortalecer, né, as oportunidades com a universidade, né? Porque a universidade não é só a diplomação lá e acabou, é a educação continuada, a capacitação contínua, né? Trazer problemas e dentro da universidade a comunidade, as empresas, né, interagirem para valorizar, né, o trabalho. Também, né, na formação, defendo que não apenas o academicismo seja valorizado nas instituições educacionais, mas também a experiência profissional, porque o principal produto da universidade, além de conhecimento,
é o profissional. Tá? Então, é importante que esse profissional tenha habilidade e competência ao sair de forma a resolver o problema do seu contratante, tá? Gerando produtos a mais baixo custo, ideias novas, etc., assim como estão fazendo outros países. Né? Eu estudei nos Estados Unidos, tive vários colegas da Índia, da China. A China é um exemplo, valorizando a engenharia, né? Na construção do seu país, dos seus produtos, na melhoria do bem-estar do seu povo. Tá? Professor, estamos falar alinhados. bastante sobre isso, mas... Hein, Marli, estamos alinhados, porque a gente está falando de inovação, de pensamento crítico, em relação a qualquer tipo de profissão, e a nossa próxima pergunta tem tudo a ver com isso, professor. É a seguinte: a tecnologia e a transformação digital estão mudando o mercado. Quais as iniciativas o professor defende para modernizar a Confeia e aproximá-lo dos profissionais e da sociedade? Então, veja, a tecnologia, a inteligência artificial é uma realidade, é uma questão inevitável, inexorável, né? Mas ela deve ser entendida, né? A tecnologia, que é o equacionamento do conhecimento na produção de soluções, como uma ferramenta para alcançarmos o objetivo da nossa profissão. Tá? E que objetivo queremos alcançar? Nós queremos, e vou ser repetitivo, né, oferecer bens e serviços para os nossos concidadãos. No Brasil, mais de 200 milhões de pessoas que precisam segurança, bem-estar, saúde, alimentação, ir e vir, roupas, se vestir. Né? E quem promove isso? Né? Os planos, o projeto, a visão, a industrialização, a produção básica dos insumos, das matérias-primas, dos minerais, né? Do algodão, do fio, do tecido. Né? Então, mas temos um custo. Então, temos hoje um problema de recursos humanos de várias ordens, mas esse custo pode ser baixado com ideias, com operações inteligentes, rotineiras, tecnificadas pela automação, né? Para o que precisamos de gente para construir esses softwares, esses hardwares, esses equipamentos, administrar essa produção, essa logística, né? Essa comercialização. Então, é fundamental. E dentro do nosso sistema, nós temos que acompanhar. Então, os nossos eventos, eles têm propiciado, de certa maneira, esta atualização interdisciplinar, interprofissional, onde expoentes de várias áreas demonstram, né, os últimos avanços da sua profissão para atender este ou aquele setor, propõem, né, isso e aquilo. Então, assim, é preciso, sim, investir mais, e aí a tecnologia, Suzane, ela pode e deve nos ajudar na comunicação, na capacitação, no registro de informação, para que a burocracia não seja um fim em si, mas que a tecnologia nos permita atender os quesitos burocráticos para eu ganhar uma licitação, eu aprovar um projeto, eu exercer minha profissão aqui ou em outro país, ou em outro estado. Então, temos que estruturar o sistema para que as coisas saiam rapidamente. E eu não posso ter um estado em que se exige X para a mesma operação e Y para a mesma operação, né? Eu tenho que ter uma uniformidade. Então, acredito que, dentro dessa tua pergunta, a tecnologia tem que ser bem utilizada. E, para isso, nós temos que ter equipes. Eu considero a equipe do Confea, e já ouvi isso de outra pessoa, de um nível altíssimo. A nossa equipe do Confea, ela tem o mesmo nível da equipe que assessora o Senado. São pessoas de altíssimo nível. Então, a capacidade do dirigente e dos conselheiros de enxergar isso e de gerenciar esses recursos humanos
e esses recursos financeiros, transformando-os em estruturação do sistema em Brasília e capilarizadamente em todo o Brasil, é fundamental. É fundamental. Então, é isso, né? A ideia é tecnologia para ajudar-nos a ter mais vida, mais tempo, mais capacidade de criar, né? E alcançar a missão do IBAMA, a missão que fica gravado no subconsciente da gente, a missão do CONFEA de atuar eficientemente, eficazmente, como instância superior de julgamento e de normatização da fiscalização e do aperfeiçoamento do exercício das atividades profissionais das áreas abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA. Isso aqui está ipsis literis, assim, no regimento do CONFEA. Né? Perfeito, professor. Eu vou fazer agora a pergunta do Décio Gazzoni, tá? Que chegou aqui no chat, e que ele pergunta assim: há um grupo de engenheiros agrônomos propondo a criação de um conselho próprio, desligando a profissão do sistema CONFEA-CREA. Como você enxerga essa proposta? Veja, toda a proposta que é feita para o bem deve ser analisada e bem aceita. A questão é que nós não podemos ser mais realistas do que o rei. A pergunta que eu faço, quando já refleti sobre isso, faço para mim mesmo, quem vai tocar esse conselho? Se nós já temos a responsabilidade de tocar o atual. Como é que nós conduzimos as nossas entidades? As nossas entidades, elas têm sido eficazes a ponto de dizer, nós assumimos isso, temos um diálogo altamente profícuo dentro da categoria e queremos transformar nossas entidades, as propostas das nossas entidades, numa nova autarquia, num novo conselho. Ótimo. Então, vamos ver o projeto disso, tá? Quais os objetivos, como ele vai ser tocado, como ele vai ser custeado, tá? E como ele vai ser operacionalizado. Tá? Eu acho que há vantagens e há questões a serem equacionadas. Então, eu fico, assim, um pouco preocupado com a afirmação simplista de apoio à criação, à separação do nosso conselho. Eu acho que ela pode ocorrer, mas ela tem que passar por um planejamento muito, muito sério. Né? E eu digo isso porque, quando, juntamente com nossos queridos colegas e amigos aqui de Curitiba, dos quais muitos estão aqui na nossa reunião, nós assumimos a nossa entidade regional, nós tínhamos problemas seríssimos, inclusive de dívida ativa, de desestruturação, não tínhamos sede. Né? Depois, ao colaborarmos na nossa entidade estadual, enfrentamos alguns outros problemas, não obstante o trabalho abnegado de muitos colegas distribuídos aí no interior do estado do Paraná, que é o nosso estado, e que me levou a poder contribuir com uma entidade esfacelada, completamente sem recursos, que era a Confederação Brasileira. Tenho orgulho de ter sido eleito vice-presidente e ajudado a remontar a nossa Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, entidades todas essas que não têm perna suficiente para andar. Eu fico muito preocupado com a dependência, né, das nossas entidades de classe, do sistema CONFEA-CREA, mendigando recursos, apresentando propostas para conseguir sobreviver, quando voluntariamente os nossos colegas não mantêm a entidade, mas mandatoriamente contribuem, nem todos, inclusive na universidade, isso não acontece, com o próprio CREA. Então, acho que são questões para serem refletidas sobre as vantagens de separarmos-nos, quando fazer isso, não é? Como fazer isso, quais os custos para isso e quais os resultados que almejamos alcançar. E que é o que estou trazendo, né, o
que desejo almejar, como uma proposta para o Conselho Federal, aonde com esses mais de 1 milhão de profissionais e recursos bastante vultuosos, talvez, se houver um diálogo, se houver uma compreensão, houver um apoio, houver um trabalho, talvez possamos alguns dessas propostas concretizar. Obrigado, professor, pela sua resposta aí. E a gente já está aqui uma hora bem adiantada, além daquilo que a gente tinha combinado com o pessoal. Professor, vou fazer mais uma pergunta e depois eu deixo para suas considerações aí, se quiser fazer, mas eu vou fazer uma aqui para fechamento. Se eleito, qual será a sua principal marca da gestão? Qual a sua principal bandeira que a gente irá lembrar dessa sua gestão frente ao sistema CONFEA-CREA? Poxa, a pergunta é bem profunda, né? E eu fico me lembrando dos dias que vivi e convivi no CONFEA. Foram muitas horas, muitos dias, muitos meses, muitos anos, 6 anos direto, tá? Trabalhando na comunicação da intenção de onde queremos chegar. Eu fui coordenador da Comissão de Educação e Atribuição Profissional. Todo tipo de conflito lá chegando, interprofissionais dentro do sistema, interprofissionais, intersistemas. Reestruturamos, no final da nossa segunda gestão, a Comissão Temática de Harmonização Interconselhos, mas não havia nesta torre de Babel, muitas vezes, um entendimento, um alinhamento em prol do caminho. Então, eu gostaria, humildemente, de, se possível, contando com o apoio de pessoas fantásticas, que estão distribuídas aí pelo Brasil todo, né? De uma comunicação mais fluida, mais transparente, uma comunicação de dupla mão, em que a palavra de ordem seria a auscultação. Auscultação de quem? Auscultação das entidades que compõem o Colégio de Entidades Nacionais, das entidades que são representadas por essas entidades nacionais nos estados, nas regiões, que congregam as diversas profissões que formam o sistema, e que elas, nessa comunicação, cheguem nas câmaras, né, onde estão sediadas as maiores autoridades profissionais, nas câmaras, né, de agronomia, de engenharia elétrica, de geologia, etc., na forma de uma reivindicação da construção de um projeto, não simplesmente de um projeto vazio, de uma reivindicação vazia. Então, essas câmaras, sedimentando nos seus plenários de Estado, né, trazendo por meio de seus presidentes, né, posições uníssonas em pró da missão do CONFEA, e não do mecanismo da existência do CONFEA, mas da missão do CONFEA. Então, nesse diálogo, nessa comunicação, os presidentes, né, ouvindo as câmaras nacionais, as entidades de classe, as instituições de ensino nos colégios, nos encontros de docentes e discentes, que eu tive a primeira oportunidade de participar, pelas mãos do Natalino, não sei se ele lembra disso aí. Então, esse diálogo é o que eu gostaria de deixar, né? E fortalecer, né, analogamente, o que está acontecendo em alguns conselhos que os tenho acompanhado de longe, como o Conselho Federal de Medicina, é não deixar que nos coloquem goela abaixo posições insustentáveis, porque nós temos uma formação, nós assumimos responsabilidades muito sérias, civis, criminais, então nós queremos, da mesma proporção, a autoridade profissional, né? Para que as nossas prerrogativas, a nossa formação seja respeitada, né? Formação essa hoje que está mais
processo esse, né, que está mais sedimentado por conta de uma resolução que tem dado uma sustentabilidade para o sistema, que é a resolução 1073 de 2016, né? Então, é isso. E se essa fiscalização redundar numa promoção de uma mais adequada remuneração, de uma proporcional remuneração, né, que promova o setor, não onere o setor e promova o profissional, melhor ainda, né? Então, é isso, né? Eu acho que a nossa missão valoriza a profissão, mas nós precisamos comunicar isso. Então, comunicação seria a palavra de ordem, auscultação e valorização daquilo que temos, né? Certo, muito obrigada, professor. Uhum. Então, amanhã, sexta-feira, dia 3 de julho, teremos aí as eleições do Sistema Confea-CREA, em que serão eleitos o próximo presidente do Confea, o próximo presidente dos CREAs regionais e os dirigentes aí da MUPA. Professor, fica à disposição aí para o senhor deixar uma última mensagem aí para os profissionais, porque amanhã a gente vai divulgar essa gravação aqui, para que os profissionais tenham aí, recebam essa última mensagem sua no dia da eleição. Bom, primeiro, agradecer à Associação de Engenheiros Agrônomos do Paraná, Curitiba, pela promoção, e elogiar esta ação, que deveria ser mimetizada por todas as entidades, promover a discussão. Segundo, gostaria de agradecer ao meu empregador, a Universidade Federal do Paraná, ao setor de ciências agrárias, a pessoa do professor Volney, que está nos apoiando nessa intenção, e também ao Departamento de Solos e Engenharia Agrícola, ao qual pertenço. Gostaria também de reforçar que é um orgulho muito grande ter tido a minha candidatura homologada para concorrer com tão nobres, tão destacados profissionais. Somos 4 candidatos, os outros 3, todos ex-presidentes de CREAS, ex-presidentes do Confea, detentores de outros títulos profissionais, da engenharia civil, da engenharia de telecomunicações. Então, eu gostaria que os meus adversários positivos, né, que todos queremos o bem do nosso conselho, saibam do respeito e da admiração que eu tenho pela coragem, pelo trabalho que eles desenvolveram nesses anos em prol das nossas profissões. E eu estou aqui, humildemente, colocando o meu nome à disposição, também pela minha experiência, e, inclusive, pela oportunidade que eles próprios me deram, né, de disputar o cargo de conselheiros aqui regional, federal, e também agradecer a vocês que estão aqui, e, obviamente, não poderia deixar de reforçar os meus colegas engenheiros agrônomos do Paraná e do Brasil. Tenho muito orgulho da profissão que escolhi, né? E tenho muito orgulho dos colegas, e acredito que nós, engenheiros agrônomos, não dentro do sistema, né? Não fora do sistema, dentro do sistema, temos muito conhecimento, muita experiência e muita competência para contribuir com os demais 300 títulos profissionais do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, muito obrigado a todos e desejo boa sorte a todos e sucesso ao cumprimento da nossa missão de fiscalizar a engenharia, a agronomia e as geociências do Brasil. Muito obrigado. Agradecemos aí, professor, pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, e convidamos a todos os profissionais que estão aqui com a gente e os que estarão nos assistindo, que lembrem um amigo, lembrem um colega, que precisamos votar, precisamos participar do pleito, para que a gente não caia no mesmo processo da política partidária, né, em que precisa obrigar as pessoas a votar para que a gente tenha representação. Eu acho que nós já estamos num ponto de uma sociedade muito mais seleta, que tem uma formação profissional e que pode muito bem participar do processo eleitoral
por vontade própria, sem ter uma obrigação. Então, o nosso conselho, ele não obriga o voto, é livre para todos os profissionais participarem, mas nós precisamos que o pessoal lembre de participar nesse dia. Sabemos que os dias são corridos, que todo mundo tem suas ocupações, mas precisamos tirar um tempinho para participar desse processo, que é muito importante, e dita aí o caminho dos próximos anos aí das nossas profissões. Agradeço a todos, então, pessoal. Suzane, se você quiser parar a gravação.